Muito importante você deixar o like, tá? Já chega aqui dando like, não deixa para depois. Chega dando like, já pega o link desse conteúdo, manda nos grupos, manda para os amigos, manda no PV aí do amigo, da amiga, do parente, espalha pela internet esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Também, se puder ajudar o canal aqui, tem o nosso Pix, através desse QR Code, você consegue ler no seu aplicativo de banco e contribuir com o canal. E você pode também se tornar membro e ajudar mensalmente. Muito obrigado pela audiência de sempre e vamos direto ao assunto. Olha só, pessoal, o PL encomendou uma pesquisa, já pensando em 2026. A extrema-direita está desesperada porque não tem um nome para disputar com o Lula na próxima eleição. A preocupação deles já começa de agora, porque não tem ninguém, não tem um nome forte. O único que poderia disputar com Lula é o Bozo, é o único que tem capital político suficiente, mas ele está inelegível. Ele não tem condições de ser candidato, apesar de acreditar que vai conseguir reverter essa decisão na justiça. Para isso, teria que derrubar 2 condenações de inelegibilidade no Supremo Tribunal Federal. Isso não vai acontecer. A gente só não pode afirmar que é impossível, porque é uma palavra muito forte num país como o Brasil, né? Mas, pela lógica, Bolsonaro não vai ser candidato em 2026. Não tem condições. Aí o que sobra para a extrema-direita? Tentar achar um nome para suprir essa lacuna deixada pelo Bozo. E aí resolveram contratar uma pesquisa, mandaram lá o Instituto Paraná Pesquisas, ver quem é que conseguia vencer o Lula em 2026. E eu acho que o PL não ficou muito feliz com o resultado. Não ficou muito satisfeito com o resultado dessa pesquisa, porque o Lula vence qualquer candidato que eles colocarem para disputar a eleição. Uma pesquisa encomendada pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, inelegível, ao Instituto Paraná Pesquisas, revela um triste quadro para a ultradireita fascista, que busca definir um novo nome para enfrentar Lula ou um candidato progressista nas eleições presidenciais de 2026. Isso diante da inelegibilidade do pior presidente da história do Brasil. Não pode ser candidato até 2030. O levantamento foi apresentado à cúpula da sigla e foi antecipado pela coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo. Realizada na segunda quinzena de janeiro, com 2026 eleitores, a pesquisa simulou cenários para a disputa presidencial de Lula contra o próprio Bolsonaro, que está inelegível, como eu falei, até 2030, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, Lula venceria a disputa contra qualquer um dos 3. Nenhum deles venceria o Lula, sendo que Bolsonaro seria o que chegava mais perto. Por exemplo, contra Bolsonaro, o Lula venceria com 44% contra 42%. Seria uma diferença de 2 pontos percentuais. Já na disputa contra Michele, o atual presidente teria 45% dos votos contra 38%. Já uma diferença aqui bem maior, uma diferença bem mais significativa. E a vitória contra Tarcísio, atual governador de São Paulo, seria ainda mais folgada. Lula teria 56% contra 35% do Tarcísio. Veja, nem Bolsonaro teria condições de vencer o Lula em 2026. É o nome mais forte da extrema-direita? É, só que não pode ser candidato. Aí eles vão ter que achar alguém para ficar no lugar. Michele Bolsonaro vai herdar, se for a candidata, muitos votos, porque tem a ligação óbvia com Jair Bolsonaro. Se tiver que colocar outro nome que não seja o de Michele Bolsonaro, a coisa fica ainda mais complicada para a extrema-direita. Veja que um governador de um estado como São Paulo tomaria uma surra de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. E o
O Lula, que é um político genial, o Lula é fora de série. Quando você colocar ali no dicionário político, deveria ter Lula como significado. O Lula é o Pelé da política, é o melhor de todos e de todos os tempos. O Lula teve aí um encontro político, um evento político com o Tarcísio, e o Lula conseguiu transformar ali aquela situação quando um eleitor do Lula gritou para o Tarcísio ir para o PT ou voltar para o PT, ele nunca foi do PT. Mas assim, alguém gritou lá: "Volta para o PT, Tarcísio". E aí o Tarcísio ficou todo constrangido, rindo e tentando disfarçar aquele constrangimento, e o Lula pegou e fez um discurso da hora, mostrando que assim, política, você não pode ter inimigos. Na política, você tem adversários. Durante a campanha, você vai lá, você disputa, você critica o outro, mas dentro da civilidade. Passou a eleição, cada um assume o seu posto e vai governar. O Lula não vai deixar de fazer uma obra em São Paulo porque o governador é o Tarcísio. E o Tarcísio também não pode deixar de receber recurso federal só porque o presidente é o Lula. E o legal é que o Tarcísio, ao aparecer com o Lula num evento ali para anunciar obras, inclusive vai sair o túnel Santos-Guarujá, que é um projeto que nunca tinha saído do papel, mas agora com o Lula vai se tornar realidade. Esse evento aí serve também para tirar voto bolsonarista do Tarcísio. Olha a genialidade. Muitos bolsonaristas não votarão em Tarcísio se ele for candidato a presidente em 2026, simplesmente porque o Tarcísio fez obras em parceria com o governo Lula. Então, o presidente Lula é um político fora de série. E olha, conseguiu também humanizar um pouco o Tarcísio, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Para mim, Tarcísio continua sendo um extremista de direita. Não quero nenhuma ligação com esse cara, não acho que ele seja um político que a gente deva respeitar. Sinceramente, eu como militante de esquerda, quero distância do Tarcísio, mas o Lula não pode fazer o mesmo. O Lula é presidente da república, ele tem que ter bom relacionamento com os governadores, não importa se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, é de centro, ou até se é de extrema direita. Infelizmente, o Lula não pode se opor e dizer: "Ah, vou cortar todos os recursos de São Paulo". Bolsonaro faria isso. Bolsonaro, se ele fosse o presidente, o Haddad fosse o governador, não ia ter um centavo de recurso federal para o estado de São Paulo, para tentar ferrar o governo do Haddad. Mas o Lula jamais fará isso, jamais. Nunca foi da índole do Lula esse espírito de vingança, de perseguição, de revanche. Isso não faz parte do Lula. Então, ele foi lá e conversou com o Tarcísio, vai fazer obras com ele, porque o povo de São Paulo precisa. Você tem que botar em primeiro lugar o povo e não a sua divergência política. Isso fica em segundo plano. O povo de São Paulo necessita das obras, necessita do trabalho de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas muito cuidado com essa humanização parcial que aconteceu do Tarcísio de Freitas. Continua sendo um extremista que talvez queira ser candidato à presidência em 2026, disputando contra o Lula. Seria tão bom não ter candidato de extrema direita para presidente em 2026? Seria lindo uma eleição com debates qualificados, só com políticos sérios, políticas sérias, sem extremistas. Seria lindo, mas isso é uma utopia da minha parte. É óbvio que a extrema-direita vai ter o seu candidato, infelizmente, em 2026, que será derrotado, felizmente, por Lula. Ninguém vence Lula e nem a pesquisa do PL consegue mostrar algo diferente disso. Lula derrota qualquer adversário em 2026. Like nesse conteúdo, gente, comente, compartilhe, espalhe por todos os cantos da internet. Tamo junto na luta e força progressistas, sempre.